Olá, eu sou a Márcia Fernanda Pereira de Souza, orientanda da professora doutora Érica Milene Pinto de Souza, e vou apresentar o meu artigo no eixo temático Desenvolvimento Sustentável na Amazônia, o qual tem por título Estudo Estatístico do Rendimento do Bioóleo da Casca do Abacate obtido por craqueamento térmico catalítico. No Brasil, a produção média de resíduos diário por habitante é de 1,04 kg. Cerca de 40,9% dos resíduos coletados são encaminhados para os lixões e 8,8% dos não coletados são destinados a áreas inadequadas. E com o crescimento populacional, essa geração de resíduos tende a aumentar, o que significa que, com a ausência de gerenciamento e tratamento de qualidade desses resíduos, continuarão impactando negativamente o meio ambiente. No território nacional, também existe uma grande produção de resíduos orgânicos, sendo estimado o desperdício de 15 milhões de toneladas por ano. Esses resíduos são advindos principalmente de supermercados, feiras e também de residências. Uma das frutas produzidas abundantemente no país e que gera resíduo orgânico é o abacate. Dessa forma, essa biomassa pode ser utilizada na produção de biocombustível e assim diminuir o seu descarte inadequado em lixões a céu aberto e em locais inapropriados. Esse trabalho teve como objetivo conhecer as condições ótimas, por meio do planejamento fatorial 2K, de obtenção do maior rendimento de bioóleo obtido por craqueamento térmico catalítico e produzido a partir da casca do abacate. Para essas análises, foram utilizadas as variáveis de entrada temperatura, duas temperaturas, 420 e 460 graus Celsius, e catalisador, presença e ausência, e como variável de saída, o bioóleo. Os resíduos sólidos possuem grande aumento devido à urbanização e industrialização, bem como gerenciamento incorreto desses materiais. Então, em relatório, a Organização das Nações Unidas abordou que, até o final do século XXI, existirão cerca de 11 bilhões de pessoas no mundo, o que significa que mais resíduos serão gerados. No Brasil, somente em 2013, o país produziu um volume de mais de 70 milhões de toneladas de resíduos, o que foi superior à taxa de crescimento populacional no ano. O abacate, que é a biomassa utilizada nesse trabalho, possui polpa comestível, semente e casca de coloração que varia entre verde e avermelhada, existindo grande produção do fruto em território nacional e internacional. De acordo com o IBGE, o Brasil produziu cerca de 150 mil toneladas de abacate no ano de 2010. Assim, foram produzidas aproximadamente 42,63 toneladas de resíduos do fruto, sendo considerados resíduos a casca e a amêndoa. O craqueamento é um dos processos para a obtenção do biocombustível, podendo ser classificado em térmico ou térmico-catalítico. O craqueamento térmico-catalítico se difere do craqueamento térmico porque ele tem a presença de catalisadores na reação, que eles aperfeiçoam o tempo de reação química existente na análise, além do favorecimento das rotas reacionais que altera a composição final dos produtos. Os experimentos de craqueamento térmico catalítico em escala de bancada foram realizados no Laboratório de Higiene Sanitária e Ambiental na Universidade Federal do Pará, em Belém, sendo utilizado um reator com formato cilíndrico e capacidade volumétrica de 400 ml. A técnica de planejamento fatorial completo 2K, no qual K significa o número de variáveis independentes, foi utilizada para verificar estatisticamente os efeitos das variáveis de entrada e na variável de resposta. A tabela 1 apresenta a matriz de planejamento utilizada nesse trabalho. Então, o trabalho ele foi feito em duplicata, de forma aleatória, estando apresentado aqui na tabela a matriz de planejamento, a qual foi seguida de forma aleatória. As reações de craqueamento térmico-catalítico em escala de bancada foram realizadas utilizando a casca tanto em natura quanto em natura impregnada com hidróxido de sódio, seguindo o planejamento estatístico. O tempo reacional do experimento consistiu na temperatura inicial de 34 graus Celsius para ambos os experimentos até a temperatura programada no reator, de 420 e 460 graus Celsius. A quantidade de biomassa utilizada para cada reação foi de 200 gramas. Na tabela 2 estão apresentadas as variáveis originais codificadas e seus respectivos níveis, com os valores da resposta obtida no experimento. Então, aqui nessa tabela está apresentada a matriz do experimento, no qual o seu rendimento já está devidamente calculado para cada combinação. Na tabela 3 estão apresentados os efeitos principais e de interação para a resposta do rendimento. Ao observar os valores do efeito de temperatura, catalisador
e combinação binária temperatura-catalisador, observa-se que estão maiores quando comparados aos valores do erro padrão, o que significa que apresentam significância estatística para o rendimento. Conforme apresentado no gráfico 1, o maior rendimento do bioóleo pode ser obtido quando se trabalha com a biomassa no nível 1, que é a temperatura a 460 °C, e o catalisador nível mais 1, que é a ausência de catalisador, o qual está sendo apresentado no nível mais 1, mais 1. A análise de variância está apresentada na tabela 4, e são mostrados os efeitos das variáveis iniciais, os quais podem ser avaliados com base nas estatísticas de Fischer e p-valor. Os valores de Fischer, ao serem comparados aos valores tabelados, apresentam valores maiores, o que significa que possuem significância estatística. E os valores de p-valor, que é a probabilidade de significância, estão menores quando comparados ao 0,05, apresentando a significância estatística. Então, é recomendado o uso de um modelo polinomial a partir das análises de regressão com a indicação dos respectivos coeficientes das variáveis de entrada e suas combinações. Então, na coluna 2, observa o seu coeficiente de regressão, no qual cada variável tem o seu respectivo valor. A qualidade do modelo polinomial proposto pode ser medida por meio de uma análise de resíduos, apresentado aqui no gráfico 2, o qual corresponde à quantificação de sua faixa ou amplitude e de sua distribuição em torno dos valores observados. Então, observa-se os resíduos espalhados, o que significa que o estudo não foi tendencioso. Então, as principais conclusões do trabalho são que as condições ótimas do craqueamento térmico catalítico foram obtidas com a utilização da temperatura em 460 °C e a ausência de catalisador, com um rendimento de 10,145%. O modelo proposto foi capaz de reproduzir ou explicar 99,37% das variabilidades experimentais, havendo uma boa distribuição nos resíduos e não sendo um trabalho tendencioso. Dessa forma, foi possível observar que a casca do abacate possui potencial na produção de bioóleo e, consequentemente, pode ser utilizado na produção de biocombustível. Essas são as principais referências utilizadas no trabalho e muito obrigada pela atenção.